Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos que realizamos todas as quintas-feiras pela página do Facebook da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec. Hoje nós vamos ver o capítulo 27, penúltimo capítulo já do livro, que trata do assunto Pedi e obtereis. Então, é uma alegria para nós estarmos dando continuidade a esses estudos. Um tempo que passou rápido, aí praticamente foram 7 meses que estamos fazendo o estudo desse livro. E eu agradeço muito a companhia de vocês, sempre juntos, sempre nos apoiando para que a gente leve a tarefa com boa vontade, com disposição. Cláudia Almeida, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Fátima Bovo Fernandes, a Sheila Santana também aqui conosco. O Antônio Sérgio Beleze, Elaine Zuff, Cláudia Laforga de Toledo, a Vera Luzia, Maria Tereza Santana, minha prima Sônia Fávero, um beijo, Sônia. Fernanda Fernandes, nossa companheira aí de trabalho da equipe de... Nós, na verdade, contamos com a colaboração importante da Fernanda Fernandes, da Ali Padovano e da minha esposa Terezinha Sampaio também, para que a gente realize essa pequena tarefa. Agradecendo sempre a Casa Espírita que nos concede essa oportunidade. A Lourdes também, Maria Helena Butião, muito bem-vindos, pessoal. Então, como nós fazemos sempre, vamos inicialmente rogar ao nosso Mestre Jesus as suas bênçãos para mais este encontro, para mais essa atividade, que em mais esta noite nós possamos contar com o amparo silencioso e amigo dos benfeitores espirituais. Mensageiros de Jesus que estão por toda parte no planeta Terra, incentivando as pessoas a buscarem o conhecimento da verdade, das leis divinas, o conhecimento do Evangelho, que é tão importante para a nossa transformação moral. Então, sempre onde se encontram pessoas dispostas a essa busca, sabemos que os amigos estão incentivando, orientando, amparando para que a gente persevere nesses bons propósitos. Então, nossa gratidão a Jesus, o nosso Mestre, e aos bons amigos espirituais, responsáveis também pela Casa Espírita, que está coordenando essa atividade, que está permitindo esta atividade. Sabemos que contamos também com esses amigos espirituais responsáveis pela casa. Com certeza nos amparam, nos auxiliam, para que possamos realizar da melhor maneira possível dentro das nossas pequenas possibilidades. E assim então iniciamos mais esta noite de estudos com as bênçãos de Deus e de Jesus, o nosso Mestre. Então vamos lá. Nós vamos então hoje capítulo 27, então, amigos, é penúltimo então capítulo do livro. Nós ainda faremos o próximo, na próxima semana, para concluir o estudo desse livro. E no próximo capítulo, até algumas pessoas podem achar estranho, porque ele tem o título de Coletânea de Preces Espíritas, né? Mas eu já estive analisando que vale a pena estudarmos também, pois tem várias orientações de Allan Kardec sobre a oração.
ele faz um estudo interessante sobre a oração do Pai Nosso, que eu creio que é muito importante a gente refletir sobre ela. Então nós vamos sim estudar esse capítulo também na próxima semana e aí concluiremos o estudo desse livro. Livro muito importante, né? Como a gente pôde perceber. Bom, então, capítulo 27, Pedi e obtereis. No item 1, Allan Kardec já apresenta um trecho do Evangelho escrito por Mateus, que ele intitula Qualidade da Prece, que diz assim: Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, esse é o trecho que inicia esse capítulo, já bastante instrutivo para nós, com referente à oração. Como Allan Kardec diz, Jesus já define aí as qualidades da prece, né? Primeiramente, ele coloca a questão de orar em secreto, porque ele está se referindo àquela época que as pessoas gostavam de orar em público para chamar atenção, né? Gostavam de mostrar que estavam orando, aquela demonstração de orgulho. Hoje não temos praticamente, né, semelhantes situações, porque às vezes nós sabemos que acontece que existem as orações públicas, por exemplo, na casa espírita, né, onde frequentamos, ou numa igreja, ou num templo, onde quer que seja. Quando as pessoas estão reunidas, é lógico que a oração vai ser em conjunto, né? Mas aqui ele está se referindo às nossas orações, né, cotidianas, diárias, para que a gente, então, a questão aqui seria para que a gente tenha aquele momento de ficar tranquilo, ficar isolado, para um momento de silêncio, para que a gente tenha uma conversa íntima com Deus, né? Para que a gente possa abrir o nosso coração, expor para Deus, para Jesus, aquilo que está dentro de nós, fazermos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos de uma forma bastante reservada. E é até uma simbologia aí também, né, quando ele diz que entre no seu quarto, feche a porta, quer dizer, para que a gente busque lá no nosso íntimo, para que a gente busque dentro de nós perceber o que é que nos aflige, o que nos incomoda, ou o que é que nós procurar nos conhecermos, né, a questão da viagem interior. Então, se a gente se lembrar, Jesus sempre, quando estava com os apóstolos, de acordo com o Evangelho, muitas vezes há relatos de que Jesus se afastava para orar. Dizia que Jesus subia ao monte para orar. Então, a gente percebe que Jesus tinha também esse hábito de ficar sozinho, ficar em silêncio, ficar em condição reservada para que a oração pudesse fluir, né? Cada um tem a sua condição de elevação de pensamento, de abrir o coração para com Deus, mas que a gente procure fazer essa conversa com Deus, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então diz também que não precisa orar muito, não é pela quantidade de palavras que a oração vai ser mais ou menos importante,
que ela vai ser escutada ou não por Deus não é pela quantidade de palavras e muito menos pela preocupação de palavras bonitas ou por orações por frases bem feitas, né? Palavras importantes, palavras difíceis, nada disso tem importância. O que importa é a sinceridade que a gente coloque nas nossas palavras e o sentimento que a gente coloca nessa oração. Porque às vezes nós podemos fazer uma oração muito bela, com frases bem construídas, com palavras difíceis, mas pode não ter sentimento nenhum. Pode ser que seja uma oração vazia de sentimentos, então ela vai representar pouco. A oração importante é aquela que a gente coloca toda a nossa alma na oração. A gente coloca a fé, o nosso sentimento, às vezes vamos até as lágrimas numa oração que é verdadeira, né? E uma outra colocação que Jesus lembra, até naquela situação quando ele diz para aquela pessoa que ia levar uma oferenda ao altar, ele diz assim: deixe aí sua oferenda e vá primeiro reconciliar com seu adversário. Olha que importante isso, porque ele está nos orientando de que se nós ainda carregamos mágoas, ressentimentos, né, que pode ser comum num mundo difícil como vivemos, mas que a nossa oração, quando nós carregamos mágoa, ela não vai fluir da mesma forma como ocorreria se nós já tivéssemos com o coração limpo desses sentimentos ruins. Então, para que a gente pense muito, e se é o caso ainda de estarmos carregando uma mágoa, um ressentimento, que a gente se esforce para vencer isso, para perdoar, para que a gente carregue o nosso coração mais leve, os sentimentos mais tranquilos, para que a nossa oração possa realmente atingir as esferas mais altas e transportar a nossa alma nessa oração. Por isso é importante que a gente perdoe, realmente, é muito importante isso. Depois, no item 3 aí desse capítulo, Allan Kardec fala sobre uma parábola que é bastante interessante com referente a essa oração. Ele diz assim que 2 homens subiram ao templo, né, para fazer uma oração. Um deles era um fariseu e o outro um publicano. Lembrando sempre que o fariseu era aquele doutor da lei, aquela pessoa que era importante, conhecia a lei de Moisés, se sentia assim, né, em condição superior às demais pessoas. E o publicano era aquele que era mal visto, era rejeitado pelos doutores da lei, era uma pessoa que era considerado alguém desqualificado. Eles rejeitavam os publicanos. Então o fariseu, né, aquele todo orgulhoso, ele se colocou de pé e dizia mais ou menos assim: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, e nem mesmo como esse publicano, se referindo àquele outro que estava ali para orar também. Então ele estava se colocando numa condição superior, e continuava ele: eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo aquilo que eu recebo. Então, esse fariseu, ele acreditava que essa oração dele mostrava o quanto ele era correto perante Deus, perante as suas leis, porque ele achava que ele estava cumprindo tudo devidamente, que ele se comparava com as pessoas de má vida, segundo ele, né, que ele não era assim, dizia que ele jejuava, que ele pagava o dízimo, então ele estava se sentindo numa condição superior. E o outro, aquele publicano, ao contrário do fariseu, ele não ousava sequer olhar para o céu. E ele batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que eu sou um pecador. A gente vê a imensa diferença nessas 2 orações. Um arrogante, orgulhoso, se sentindo superior, achando que era melhor que as outras pessoas, e o outro humilde, reconhecendo as suas fraquezas, os seus erros, as suas imperfeições e pedindo a Deus o seu perdão. Então aí a gente vê orgulho e humildade.
Isso é bastante importante até para a nossa reflexão. Será que nós estamos nos encaixando em qual desses parâmetros aí? Será que na nossa oração podemos estar envaidecidos, achando que estamos muito bem, que estamos de forma superior a outras pessoas? Ou estamos reconhecendo as nossas fraquezas, a nossa fragilidade, pedindo a Deus que nos ampare, que nos auxilie? É uma boa referência para a gente refletir, né? E lembrando aquela colocação de Jesus, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, muito importante essa questão do orgulho e da humildade. Agora nós vamos ver, no item 5 desse capítulo, Allan Kardec intitula Eficácia da Prece. Um trechinho bem curto do Evangelho escrito por Marcos, que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Nossa, pode parecer estranha essa colocação que está no Evangelho de Marcos, que vai conceder tudo aquilo que nós pedirmos. Será que é bem assim? Vamos analisar então essa questão. Primeiramente, Allan Kardec começa descrevendo sobre essa citação que algumas pessoas contestam a eficácia da prece. As pessoas acham assim, que não adianta fazer oração pedindo a Deus o seu auxílio. As pessoas colocam geralmente dois motivos. Primeiro, porque Deus já sabe das nossas necessidades. Então, se Ele já sabe do que eu preciso, eu não preciso pedir. Essa é uma alegação. E a outra, que as nossas súplicas, os nossos pedidos, não vão mudar as leis divinas. Por exemplo, não adianta eu fazer pedido na oração para mudar algo na minha vida, porque aquilo já está estabelecido, aquilo já está como uma fatalidade. Aquilo vai acontecer de qualquer maneira. Então, analisando essas duas colocações, as pessoas entendem que não adianta pedir na oração. Mas Allan Kardec vem explicando que, primeiro, com relação a que Deus sabe das nossas necessidades, é lógico que Deus sabe, mas é muito importante que nós façamos a oração pedindo a Deus, porque nessa hora que a gente pede, nós demonstramos fé e humildade. Aquela fé por acreditar que Deus pode nos ajudar e que Ele vai nos ajudar sempre, essa é uma fé que tem confiança em Deus, que sabe que Deus vai nos oferecer o melhor. E a humildade de nos colocarmos como seres frágeis, necessitados do amparo divino, nos sentindo pequenos diante de Deus, o nosso Criador. Então, na hora que a gente pede algo a Deus na oração, nós estamos exercitando esses sentimentos, a fé, a humildade, essa confiança em Deus, que é muito importante que a gente desenvolva isso em nós. Então, é muito importante que a gente faça, sim, as nossas orações pedindo a Deus o auxílio, mesmo que a gente não saiba ainda pedir de uma forma eficiente, mas a gente vai treinando, vai desenvolvendo essa forma de pedir. E uma outra questão sobre a segunda hipótese, né, que não vai mudar as leis divinas, a gente precisa entender que as circunstâncias da vida não estão todas submetidas à fatalidade, não está tudo programado na nossa vida. Porque se fosse assim, nós seríamos um robozinho que vem aqui só para cumprir tudo aquilo que já está estabelecido. Nós sabemos que algumas coisas vão surgir na nossa vida como uma forma de fatalidade, mas somente nas questões de natureza física, nas provas de natureza física. Por exemplo, às vezes nós temos uma expiação para passar durante a vida, que nós vamos enfrentar de repente uma doença, um acidente, uma coisa que já vem programado de uma existência passada. Mas mesmo essas situações, mesmo essas
que seria uma forma de fatalidade, podem até ser amenizadas, né? Porque nós sabemos que tem aquela fala de Jesus que Pedro registrou na sua primeira epístola, muito bela, que diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente percebe que é importante pedir, é importante fazer o bem, trabalhar com caridade, desenvolver bons sentimentos, porque a gente pode alterar sim as situações da nossa vida. Mas nós vamos falar mais adiante que às vezes nós realmente não sabemos pedir, né? Não entendemos a importância, às vezes, da dor na nossa vida. Então, como que Deus atende os nossos pedidos? Né? Porque aquela colocação diz que todos os nossos pedidos serão atendidos, nós vamos receber tudo o que nós pedirmos. Né? Então, é lógico que Deus vai nos conceder o melhor para nós. Isso a gente tem que ter em mente. Nós vamos sempre receber o melhor para a nossa vida, mas o melhor para nós em espírito, não o melhor para nós como personalidade encarnada. Porque às vezes, imaginemos, nós podemos estar enfrentando uma doença difícil. Às vezes a pessoa que não tem o conhecimento faz uma oração pedindo a Deus que elimine aquela doença. Mas aquela doença uma expiação necessária. Aquela doença é o remédio amargo que vai trabalhar as imperfeições do espírito. Aquela doença é uma necessidade para o progresso do espírito. Então a gente pede, às vezes, analisando a personalidade encarnada que estamos vivendo atualmente. Mas não podemos esquecer de nós como seres imortais, espíritos milenares que estamos aqui, mas carregando uma bagagem imensa das existências passadas. Então o homem vê apenas o presente. Ele não vê que às vezes aquela doença, o sofrimento, a dor, que hoje lhe castiga, hoje lhe incomoda, hoje lhe é algo ruim, mas que para o futuro vai representar algo muito importante para essa pessoa como espírito imortal. E Deus sempre concede, então, os meios de se libertar das dificuldades, mas Ele concede boas ideias, as inspirações, a força que os amigos espirituais nos transmitem, nos dando coragem, incentivando a resignação, mas deixando o mérito da decisão por nossa conta. Os bons espíritos nos inspiram, nos auxiliam, nos fortalecem, mas nós fazemos as escolhas, porque o mérito depois vai ser nosso, porque nós decidimos. Então aí, quando Jesus fala que todo o nosso pedido será atendido, nós precisamos entender assim: nos serão dadas as condições para a correção do nosso rumo, da nossa vida. Vai nos ser oferecido caminhos para uma solução. Então, o que Deus oferece são os caminhos para a gente resolver aquele problema. São condições para a gente corrigir a nossa vida. Porque, às vezes, uma doença, como citei, ela é uma oportunidade de restaurar o equilíbrio da alma. Então, a doença é uma concessão divina que permite que nós tenhamos essa dificuldade, essa dor, para que a gente possa retornar no equilíbrio espiritual. Então, às vezes, quando a gente faz um pedido a Deus, Ele vai nos atender, mas às vezes a solução pode estar numa próxima reencarnação. Vai nos oferecer a oportunidade de reencarnarmos e trabalharmos em determinada situação para que a gente recupere tal problema que nos incomoda no presente. Então, às vezes a solução não é imediata, ela pode ser de longo prazo, mas Deus sempre nos oferece a melhor oportunidade, os melhores caminhos, as melhores condições para que a gente se recupere espiritualmente. Aí está o detalhe. E no item 8, então, ainda referente a essa questão da eficácia da prece,
Allan Kardec dá um exemplo bastante interessante também. Ele diz assim que um homem se encontrava perdido no deserto. Muita sede, ele estava no deserto, estava quase morrendo. Esse homem então cai desfalecido no chão, com aquela sede que estava o torturando. E ali caído no chão, esse homem faz uma oração, pede ajuda a Deus e fica esperando para ver se a ajuda vai chegar. Aí Allan Kardec diz assim: nenhum anjo vai chegar e trazer um copo de água para aquele homem, para que ele continue vivo. Não vai ser assim. Mas um bom espírito pode sugerir àquele homem que faça um grande esforço, se levante e siga por determinado caminho. Então, se esse homem escuta essa voz, ele se levanta, ele reúne todas as forças que lhe restam e segue naquele caminho que ele teve essa intuição. E logo que ele anda alguns passos, ele vê ali à frente um regato. E ali está a solução do seu problema. Ele se renova, ele mata a sua sede, se refaz. Então, diz Allan Kardec, se esse homem tiver fé, ele vai dizer assim: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirastes. Mas se esse homem não tiver fé, ele vai dizer: que boa ideia eu tive. Então aí está uma forma de como os espíritos nos ajudam, porque os espíritos não atuam de forma material para nos ajudar. O espírito não interfere na matéria, ele interfere a nível de nossos pensamentos, de intuições, de fortalecimento, de bons fluidos que eles nos transmitem, mas eles deixam para nós a decisão de atender, de seguir a sugestão ou não. Então é bastante interessante, né, também ver a questão da fé. Muitas vezes, isso é muito comum. Quantas vezes na nossa vida nós temos essas boas intuições e a gente pode dizer: nossa, eu tive uma boa ideia, eu fui muito feliz de ter feito isso, e esquece de agradecer a Deus a intuição que teve. No item 9 agora, Allan Kardec chama de ação da prece. Então, no item 9, ele diz assim: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Então aqui ele começa explicando sobre essa questão das formas da oração, como nós podemos fazer. Então nós já sabemos que a oração nós podemos pedir, né? Nós sabemos fazer isso muito bem, pedimos sempre, né? Que é bom também. Nós podemos agradecer a Deus, né, por tudo que nós recebemos, o quanto é importante agradecer sempre, estarmos atentos às bênçãos que temos em nossa vida, e às vezes a gente pode se descuidar de uma outra condição da prece, que é louvar. Às vezes a gente deixa passar oportunidades de louvar a Deus. Quantas vezes nós estamos distraídos e percebemos quadros maravilhosos da natureza, como um pôr de sol, como um pássaro que canta, uma criança, né? Então a gente, nessas horas que vê as belezas da criação divina, a gente deveria levar um pensamento de gratidão, de louvor, reconhecendo a perfeição, a sabedoria, a inteligência divina. Então, sobre essa questão da prece, muitos espíritos têm uma missão de ouvir e de atender às nossas preces. É muito interessante isso. As nossas orações, quando são verdadeiras, quando a gente coloca sentimento, né, fé, confiança, essa oração chega até as colônias espirituais. E lá existem equipes que estão prontas para atender os nossos pedidos de acordo com as necessidades, com o merecimento, é lógico.
Sobre essa questão, temos um belo exemplo para passar. Quem já leu o livro Entre a Terra e o Céu, o livro começa e ele desenrola toda a história do livro a partir de uma oração de uma menina de apenas 14 anos de idade. Essa menina faz a oração pedindo ajuda. Essa oração que ela faz para a sua mãezinha desencarnada não vai até a sua mãe que estava em más condições espirituais naquele momento, mas essa oração chega à colônia de Nosso Lar. E lá na colônia, uma equipe se prepara para ir até a residência dessa menina, levar o auxílio que era possível. E se vocês tiverem a oportunidade de ler, quem não leu ainda, vai perceber quão grande a tarefa imensa que essa equipe espiritual tem para ajudar a resolver aquele drama familiar que aquela menina pede ajuda. Para a gente ter uma ideia da eficácia da oração, de quanto que um pedido bem feito, bem formulado, que tem realmente necessidade de ser atendido, quanto que os espíritos vão dedicar de atenção a isso. E sem a gente entrar em muitos detalhes, a gente apenas para compreender que a prece é algo que tem até uma explicação técnica para isso, né? Acontece que existe o fluido universal, não sei se todos já ouviram falar, né? O fluido universal é um fluido que está por todo o universo. Então, o fluido universal, ele é o veículo do pensamento, assim como o ar é veículo do som. A gente conhece muito bem essa questão. Quando está aquele ventando bastante, a gente percebe que sons de longe acabam chegando até nós, porque o ar carrega, né, esse som. E esse fluido universal, ele carrega o pensamento. Então, por isso que os pensamentos percorrem grandes distâncias e são transmitidos rapidamente de um local a outro. Então, quando a gente faz uma oração, que é um pensamento, que tem uma força, um impulso grande pela nossa fé, esse pensamento, essa oração percorre através desse fluido universal e vai atingir a localidade onde ele deve receber o atendimento. Então, como resultado da ação da nossa prece, nós precisamos entender que os bons espíritos não afastam de nós o mal. Eles não vão retirar os problemas da nossa vida. Eles vão sim nos dar forças, nos sugerir bons pensamentos, para que a gente consiga lidar com aquela situação. Se são coisas que podemos modificar, nós precisamos modificar. Então, eles nos inspiram para tomarmos atitudes diferentes. Se são situações que não vão se modificar, eles vão nos transmitir forças para termos resignação e enfrentarmos. Mas os espíritos, sim, então, nos ajudam dessa forma, né? Ficando sempre para nós a liberdade de escolher, porque às vezes recebemos uma sugestão, podemos colocá-la em prática ou não, né? Sempre a responsabilidade é nossa, porque aí depois advém o mérito, né, se tivermos boas conquistas. E ele fala também depois sobre a prece pelos desencarnados. Então é muito importante a gente orar por parentes que já desencarnaram, é uma forma de mostrar que estamos nos lembrando deles, mantendo aquela saudade gostosa, mas sem revolta, é lógico, né? Mantendo aquela... Podemos sentir aquela saudade até boa, de boas lembranças, né? Desejando que eles fiquem em paz, oferecendo bons pensamentos a eles. E essas orações ajudam esses espíritos na sua melhoria espiritual, pode levá-los até ao arrependimento de algumas coisas que não foram bem feitas e a disposição para reparar os seus erros, né? Propicia então muito alívio a eles. E já agora, quase encerrando, porque estamos avançando um pouco aí do horário, no item número 22, na parte das instruções dos espíritos, tem uma mensagem que começa dizendo assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais.
mas quão poucos são os que sabem orar. Olha que importante. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? Então, olha que interessante, esse Espírito está nos alertando e nos dizendo que poucos de nós sabemos orar, porque ele fala sobre a questão das frases ditas maquinalmente. O que seria isso? Às vezes nós temos aquele hábito de fazermos orações prontas apenas, aquelas orações que nós já temos ela na memória, né? Aquela questão decorada, né? Como se diz. Então a gente faz a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, ou uma prece de Cáritas, qualquer prece que seja. Mas é uma oração onde a gente vai repetindo frases de uma forma maquinal. Às vezes nós não estamos nem refletindo nas frases que nós estamos pronunciando. Então essa oração não vai ter valor, mesmo que a gente faça muitas orações dessas. Por isso que nós recebemos a orientação para fazermos preces espontâneas, aquelas das nossas palavras, do nosso sentimento, é uma conversa com Deus, né? Então, eles colocam, né, que é muito importante orar logo ao despertar, mas a gente entende que a prece deve ser feita durante todo o dia, a qualquer momento, um pensamento que seja, que a gente agradece, que a gente louva a Deus, é aquele estado de oração em qualquer hora do dia. E para encerrar então, para não ficar longo, vou ler apenas um trechinho na última mensagem 23, que é assinada pelo Espírito Santo Agostinho, que ele diz assim: homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Então, assim, com essa bela frase dessa mensagem de Santo Agostinho, nós vamos encerrando mais este capítulo, convidando vocês, então, para a próxima semana fazermos a conclusão do estudo desse livro, que será o capítulo 28, o último capítulo do livro, né? E a gente, então, na próxima semana encerra. E quero deixar mais um convite aqui para vocês. No próximo domingo, faremos mais uma live, mais uma palestra aí pelo Facebook. Domingo próximo agora, às 19 horas, novamente lá pela SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Ribeirão Preto. Então, domingo, 19 horas, falaremos sobre a lei de amor. Deixo o convite, então, para vocês, tá bom? E assim nós vamos, então, encerrando, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês, a companhia, a presença amiga, todos os comentários que sempre deixam, uma forma carinhosa de incentivar, de nos apoiar para que a gente continue. Então, a minha gratidão a todos vocês. E nós vamos então fazer agora, como de costume, né, uma oração para que a gente possa encerrar. Tem até um comentário aqui da Wanda Soares, né? Mas não podemos esquecer de agradecer a proteção divina, não só pedir, muito bem, né? Isso justamente. Pedido a gente sabe bem, né? Mas é muito importante agradecer sempre, porque a gente muitas vezes não estamos conscientes de quanto nós recebemos ajuda constantemente na nossa vida. Então é muito importante que a gente tenha essa gratidão, né?
E gratidão verdadeira é aquela que agradece mesmo nos momentos difíceis. Não é só quando tudo sorri na nossa vida, mas é agradecer até pelas dificuldades que nós sabemos que são necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução aí espiritual. Muito obrigado, Sônia, sempre palavras de estímulo. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos fazer a nossa oração para encerrar, agradecer muito a Deus, a Jesus, os bons espíritos amigos, que tanto nos auxiliam, tanto nos inspiram. Quantas bênçãos nós recebemos constantemente em nossa vida. Eu fico a pensar, se não fosse o auxílio dos espíritos amigos, como que seria bem mais difícil a nossa vida. Porque nós às vezes reclamamos que está difícil, mas poderia ser pior, se não fosse o auxílio que recebemos e se não fosse a misericórdia divina, que nos alivia e muito, amenizando as nossas dores, não nos exigindo tudo aquilo da forma como deveríamos enfrentar. Então, muita gratidão a Deus, a Jesus e a esses bons amigos espirituais. Mas também sempre pedimos, porque nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa deficiência, as nossas imperfeições. Então vamos pedir a Deus que nos ampare sempre, que nos fortaleça para que a gente não desanime diante dos problemas. Que Deus nos inspire para que a gente saiba fazer boas escolhas na nossa vida. Senhor, tem piedade de nós. Ajuda-nos, Senhor, a carregarmos todas as dificuldades que se apresentam na nossa vida. Sabemos que são consequências de um passado de erros, de existências pregressas, onde não fomos felizes nas nossas escolhas. Mas hoje, com as luzes da doutrina espírita, queremos nos reerguer para uma condição melhor, mas sentimos o peso do nosso passado, dos nossos vícios, das nossas imperfeições, das nossas atitudes infelizes que nos acompanham. E percebemos a dificuldade que nós temos para conquistar uma virtude que seja. Então nós te pedimos, Senhor, abençoe a cada um de nós, nos fortaleça, nos ilumine, nos ajude para que saibamos aproveitar a bendita experiência desta vida, desta existência, com as luzes da doutrina espírita. Que essas orientações possam penetrar em nossa alma, para que nós transformemos as nossas atitudes, para que a gente possa olhar para as situações e para as pessoas com um olhar diferente, percebendo irmãos em todos aqueles que nos rodeiam e entendendo e enxergando provas e expiações nas dificuldades que nos envolvem. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor infinito por toda a terra. Que possamos, Senhor, ouvir o teu apelo, o teu convite para seguirmos nos teus passos. Ilumina, Senhor, a nossa vida, transforma o nosso coração e as nossas atitudes, que nós consigamos realizar esse trabalho com as luzes do teu Evangelho e da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor. Então, assim, meus amigos, minhas amigas, até a próxima semana, para aqueles que puderem, até domingo às 19 horas, quando podemos nos reencontrar novamente. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, muita paz a todos.